Bem-vindos ao canal Pensamento Elevado. Estamos realizando a leitura do livro Abraço de Pai João, que foi psicografado pelo médium Wanderley de Oliveira através do espírito do Pai João de Angó. Estamos lendo o capítulo 9, A Urgência do Alto Amor. No último áudio aqui enviado, vídeo, eu estava com muita gripe. Vamos continuar a leitura. A gente tinha falado um pouco aqui sobre a paciente Hilda, que está sendo também acompanhada pela doutora Sandra, terapeuta do hospital, e elas estavam falando um pouco sobre os sentimentos da Hilda relacionados à carência e baixa autoestima. E a doutora Sandra falou da importância da mudança que a Hilda vinha fazendo na sua vida, como ela estava se sentindo melhor. E a Hilda falou do sentimento que ela tinha de se sentir inferior, abandonada, frágil, né? E que essa era a marca da carência. E era algo que ela precisava agora investigar para saber por que ela tinha decidido se matar, né? Porque ela tinha tentado suicídio. E uma coisa importante que ela falou aqui, a terapeuta, é que a pessoa carente, ela geralmente fica presa em relacionamentos tóxicos e não consegue sair deles. Porque ela não consegue tomar uma decisão, é aquela codependência, né, que é tanto falada. É uma autoalimentação negativa e mesmo sendo ruim, a pessoa sofrendo, ela fica presa naquele ciclo e não sai dele. E que para ela sair disso, ela precisa de orientação terapêutica, apoio e decisão. Então é lógico que é uma coisa que ela vai viver sozinha, entre aspas. Porém, ela precisa de gente para dar suporte para ela. E principalmente assim, se ela tiver a religião, melhor ainda, né, para sustentar essa base tão necessária. E aí, elas vão falar um pouco aqui sobre essa parte da mãe, né, da família. Vamos lá. Porque a doutora questionou por que a mãe dela estava indo com ela, né? Por que a mãe da Hilda estava indo com ela nos atendimentos. Aí ela falou que a mãe dela tinha medo de deixá-la sozinha. E ela, né, depois do que aconteceu. Ela não desgarra, doutora. E como você se sente em relação a isso? Sufocada. Ela pensa que ficando do meu lado vai impedir outra tentativa. Virou um fiscal na minha vida. Corrigindo, ela virou dona da minha vida, porque fiscal ela sempre foi. Sempre interferiu na minha vida por ser controladora ao extremo. Hilda, você tem noção sobre qual seria a idade para os filhos se tornarem totalmente independentes dos pais? 20 anos? Não. 25. Hilda, os filhos já podem ser independentes aos 7 anos aproximadamente, pelo menos é o desejável. Mas não financeiramente. Os filhos não têm dependência financeira dos pais. Eles precisam do apoio financeiro deles até construir sua capacidade de se autossustentar. Compreendeu a diferença? Nossa, então na casa dos 30 estou muito atrasada. Você consegue perceber isso? Agora, depois dessa fase ruim, sinceramente estou avessa a permitir controle na minha vida. Quero tomar decisões próprias, romper. Romper com o quê? Com essas submissões infantis. Com relação a quem? A começar pela dominação e controle da minha mãe. Ótima decisão. Está na hora de você ter uma conversa com ela sobre como será a relação de vocês daqui para frente. Sabe o que me preocupa, doutor? Essa ideia de karma que enfiaram na cabeça da gente. Minha mãe mesmo acredita nisso radicalmente. Ela acha que tem um compromisso comigo e é responsável pela minha libertação e pelo meu reerguimento espiritual. E o que você pensa disso? Não sei o que dizer. Só sei que isso me sufoca, e muito. Não sei como avaliar esse assunto da minha vida por essa perspectiva. Gente, esse ponto aqui é muito importante. Muito, porque isso aqui acontece demais da conta. Demais. Tem muito entendimento equivocado. E já ouvi muitas pessoas dentro da doutrina falando isso, sabe? Que assim, elas são totalmente responsáveis por outra pessoa, que é um karma, que não sei o quê, que tem responsabilidade sobre o outro. Gente, a gente precisa pensar um pouco sobre isso, sabe?
Porque a gente não é responsável pelas escolhas do outro. Dar orientação, dar suporte, dar exemplo é uma coisa totalmente diferente de interferir na vida da pessoa. E isso, na verdade, é um egoísmo disfarçado, porque é a gente que está querendo controlar a vida da pessoa, né? Então, aqui, ó, a doutora Sandra, não sou eu que estou falando, então vamos ter bem claro esse entendimento. Ela é uma terapeuta, psicóloga. Falou, a partir dos 7 anos, já pode ir trabalhando nessa independência, essa autonomia, essas escolhas, essas decisões. E aí, essa responsabilidade que a gente que enfia na cabeça achando que você tem sobre uma outra pessoa, isso causa obsessão de encarnado para encarnado. Quem não deixa a pessoa respirar, você não vê ela progredir e ela fica presa numa coisa e não dá passo para frente. O que pode acontecer de errado com ela se ela começar a desenvolver e a fazer coisas fora da sua asa, ou do seu controle, ou do nosso controle? Então a gente precisa refletir muito sobre essa questão, porque isso daqui acontece muito e às vezes é uma fuga. Às vezes a gente está fugindo de algo de nós sem ter consciência. Às vezes a gente está fugindo de um relacionamento com o marido, ou com esposa, ou com outra pessoa, com um cônjuge, um parceiro que a gente tem. Desviando isso para o filho, sabe? Porque pensa bem, essa relação fica descompensada. Não precisa ir longe. Se a gente analisar a fundo, a gente vai ver que não está certo. Sufoca, porque a pessoa não consegue fazer nada sozinha. Analisa. Se ela não tem autonomia de decisão, já está errado. Porque a responsabilidade da decisão de qualquer pessoa é dela, não é do outro. A não ser que seja uma pessoa que não tenha condições de tomar decisões sozinhas. Aí são coisas diferentes. Então, isso acontece muito. Cuidado. Eu vou aproveitar assim esse espaço de fala para falar sobre as comunicações. Comunicações em centro, que às vezes falam que, sabe, ou que a pessoa interpreta, né? Talvez não falou daquela forma, a pessoa entendeu que ela tem que estar com aquela pessoa, tem que um compromisso com aquela pessoa. Um compromisso com a pessoa não quer dizer que eu tenho que ficar grudada nela, vigiando cada passo que ela dá. Quer dizer que eu tenho uma responsabilidade sobre ela, de orientar, de influenciar, de ajudar. Não que eu tenho que ficar vigiando e controlando o que ela faz, né? Então tomemos cuidado com isso. Veja bem, Hilda, essa noção de karma entre nós ocidentais tem estimulado uma cultura nada saudável. Nas leis universais, ninguém é totalmente responsável por ninguém. Temos responsabilidades uns para com os outros. Entretanto, ninguém é capaz de salvar alguém que não queira ser salvo, ou de responder pelas escolhas que o outro faz. Então vamos gravar isso daqui. Não existe isso. Culparia sua mãe pelo atentado que você fez contra a sua própria vida? Então vamos raciocinar. Se a mãe dela estava ajudando ela, controlando ela em tudo, então a culpa foi da mãe? Dela ter tentado suicídio? Jamais, doutora. Mas ela se sente assim nessa relação controladora que ela tem com você. Na concepção dela, terá culpas imperdoáveis para o resto da vida. Deus me livre disso. Mas acho que a senhora está falando algo que realmente poderia acontecer. É por causa dessa mentalidade desenvolvida no próprio contexto espírita que algumas pessoas pensam dessa maneira. Há uma confusão bem generalizada entre karma e planejamento de reencarnação. Sua mãe pode mesmo ter escolhido e planejado trazer você como filha, ajudá-la no seu crescimento. Isso, porém, não significa responsabilidade ilimitada. Karma não é planejamento, e sim o que ela tem de aprender por meio do esforço de ajudar você a crescer. Karma é aprendizado. Aqui, gente, a gente esbarra no que nós já vivemos com essas pessoas no passado. Então a gente sabe que às vezes a gente teve relacionamentos diferentes. Ou foi esposa, marido, teve outros momentos ali junto com aquela pessoa, uma amiga profunda que você viveu, né? E aí isso bagunça agora. E a gente não consegue desapegar. Então por isso que a gente tem que
ter muita meditação, muita reflexão para avaliar esse sentimento nosso em relação a essa pessoa. Às vezes a gente tem de fato um amor, assim, um carinho tão grande que você tem pânico de acontecer alguma coisa ruim com ela e acaba querendo controlar, mas a gente deve refletir sobre isso, porque não é o certo. Falei, aí você vê que já está passando o quê? Já está passando o limite daquele relacionamento nessa vida, né? Naquele momento ali, você é só mãe, você é só mãe dela, né? Ou só pai, ou só irmão, sei lá. Você não pode ir além daquilo. As escolhas, o que ela vai viver, para onde que ela vai, é dela, é dele, é desse indivíduo. Ela pode considerar que a sua tentativa de suicídio faz parte do karma dela, sob a perspectiva de que ela tem de sofrer essa dor em função de algo ruim que fez a você em outras vidas. Olha que bagunça, hein? Nesse caso, ela se acha fracassada por não ter impedido que você fizesse o que fez. Daí vem a culpa e junto com ela um enorme desejo de reparar a falha dela com você. Isso é muito insensato, mas quase ninguém percebe. Então olha que loucura que vira isso. Olha esse sentimento que eu tô falando que a gente se perde no afeto anterior, né? Que a gente tem com a pessoa e na preocupação de cuidar dela. Aí a mãe, que já é possessiva, assim, com ela, né? Sempre foi. Agora acha que ela entendeu na orientação lá do centro que ela tem uma responsabilidade sobre a Hilda. E aí isso fez com ela se culpar porque a Hilda fez isso. Porque assim, se ela fez foi por minha culpa por causa do passado. Então eu errei de novo com ela. E aí ela ficou mais ainda obsessiva em relação a Hilda no sentido de não deixar ela fazer nada, né? Olha que perigo a gente esbarrar nisso, né? A gente tem que ter muita reflexão, né? É exatamente do jeito que a senhora descreveu. Ela chegou a insinuar que se for preciso vai mudar do interior para ficar mais perto de mim e me acompanhar. Suas escolhas, Hilda, absolutamente não são de responsabilidade dela. O aprendizado que ela veio fazer, aliás, pode ser exatamente esse, o de se tornar uma pessoa não disponível para você. Pais totalmente disponíveis aos filhos que já podem ser independentes costumam adoecê-los emocionalmente, impedidos de aprender a fazer escolhas e responder por elas. Então, quando o pai interfere na vida do filho a esse ponto de não deixar ele tomar decisão, é o que eu falei, já está errado. Já está errado esse relacionamento. Costuma adoecer emocionalmente, porque a pessoa fica sem capacidade, ela não se sente capaz de fazer nada. Mina a capacidade dela de tomar decisão, de fazer escolha, de assumir os próprios erros, de assumir a própria vida, de ter frustração, né, de trabalhar esse lado. Então, assim, ó, esse ponto aqui é muito necessário, né, da gente refletir. A pessoa vai saber que está errado, né? Se ela fizer uma análise aí de como estão esses relacionamentos. E a gente precisa de muito de discernimento e equilíbrio, sabe? E desapego. Deixar ir, deixar livre, deixar aprender. Eu sei que não é fácil aqui. Ela tinha uma responsabilidade, talvez, a gente não sabe aqui. Talvez realmente ela tinha sido responsável pela Hilda numa outra existência ter feito um ato errado. Mas vai adiantar agora ela ficar numa possessão total sobre ela e não deixar ela tomar as rédeas da própria vida, né? Então a gente precisa estimular, dar capacidade à pessoa e deixar que ela dê os passos que ela precisa. Então vamos refletir muito nos relacionamentos, né, nos apegos, planejamento, essa questão de planejamento reencarnatório, que é muito confusa, né, para a gente não atropelar as coisas, né, uma coisa ir atropelando outra. Saber o limite, né, não, até aqui essa pessoa é capaz de ir, ela pode ir sozinha, não precisa de mim, vou oferecer meu apoio, você precisa de ajuda? Não, você pode ir sozinha, né, e uma coisa importante que veio aqui no meu pensamento, né, conversar com alguém, gente, conversa, troca ideia.
assim, sem medo de julgamento, sabe? Fala a verdade, olha, eu tenho um filho, eu tenho uma filha, sei lá, um irmão, um pai, e eu sinto medo, eu sinto isso, eu sinto aquilo, desabafa, fala. Às vezes você, quando você guarda, fica pior. E quando você fala com uma pessoa aquilo, às vezes ela vendo de fora, ela tem um ponto de vista que é muito importante e necessário para você naquele momento. Sabe? Que às vezes você não está vendo, porque você está mergulhado na situação. Então isso é muito importante diante desses tipos de relacionamentos assim, de codependência, né? Bom, gente, a gente para aqui e continua no próximo.